Definição sobre reforma de São Januário. Problema resolvido no Botafogo. O técnico Tite detona geral e embarque do Fluminense para o Paraguai. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta segunda-feira. Primeiramente, desejar uma ótima semana para todos e agora trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso trabalho e o seu like faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol. Galera, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Vamos aqui sem enrolação às informações, falar um pouco sobre ainda a última partida do Vasco contra o Fluminense, apesar da derrota no Clássico. Vale aqui destacar a estreia do volante Hugo Moura, que jogou, contribuindo com uma assistência para o gol do Verratti contra o Fluminense. Mesmo com a derrota no Clássico, o técnico Ramon Dias elogiou o desempenho do volante, expressando a sua surpresa positiva. Queria que você, torcedor, inclusive, deixasse aqui nos comentários a sua avaliação sobre o volante Hugo Moura. O Vasco, lembrando que terá uma semana livre de treinamentos e vive a expectativa de poder contar com o meia Dimitri Payet para a partida contra o Criciúma. Falando na partida de sábado, valendo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, vamos aqui, galera, aos próximos confrontos do Vasco, recapitulando, dia 27, 4 horas da tarde, sábado, o Vasco vai enfrentar a equipe do Criciúma. Também pelo Campeonato Brasileiro, já no próximo mês, no dia 5 de maio, também 4 horas da tarde, fora de casa, o Atlético Paranaense enfrenta o Vasco. E também pelo Campeonato Brasileiro, no dia 12 de maio, esse jogo será às 11 horas da manhã, aquele horário, pela manhã de Campeonato Brasileiro, o Vasco vai enfrentar a equipe do Vitória. Portanto, são esses 3 próximos confrontos do Vasco pelo Brasileirão. Agora, vamos falar sobre uma definição, informação do nosso amigo Bruno Murito, do GE, sobre a reforma de São Januário ganhar data para a primeira audiência pública. Serão realizadas 3 audiências públicas antes da votação do potencial construtivo de São Januário. A primeira deve acontecer no dia 2 de maio, na Câmara dos Vereadores, outra na Barra da Tijuca e uma em São Januário. Terão as datas ainda definidas. Tanto as audiências públicas quanto a entrega do parecer em conjunto das comissões são necessárias para o andamento do projeto na Câmara. Para o projeto de lei do potencial construtivo de São Januário ser votado entre os vereadores e ser aprovado, essas 2 etapas são requisitos, algo que nós torcemos para que haja, portanto, o andamento e assim tenhamos uma boa notícia em relação ao potencial construtivo, algo que eu até perguntei para o presidente Pedrinho, naquela coletiva que ele cedeu nesse último mês, sobre o projeto que o Vasco viabiliza. Então ele está aberto, seja a do Sérgio Frias, o Caixotinho, inclusive nós temos algumas imagens nesse vídeo. O importante é ser realizado a aprovação do potencial construtivo para que haja de fato a reforma e a ampliação de São Januário. Bom, galera, saindo aqui das informações do Vasco, vamos falar sobre o Botafogo, que ontem de fato venceu e convenceu com uma goleada sobre o Juventude por 5-1. E o lema no Botafogo é motivação e confiança, segundo ali palavras do técnico Arthur Jorge após a goleada contra
o Juventude, né? O técnico, ele ressaltou que esse placar servirá para aumentar a motivação e a confiança da equipe, especialmente antes do jogo da terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Botafogo enfrenta na próxima quarta-feira o Universitários, partida que nós vamos estar cobrindo no estádio Newton Santos. Claro, essa vitória traz essa motivação, traz de fato essa confiança, dá para ver nitidamente que esse é o rosto, né? Esse é o time que o Arthur Jorge quer de maneira ofensiva. Nós vimos, né, esse jogo que ele fazia ali pelo Braga, o último jogo dele foi 5-2, ele jogou com um time ofensivo para cima de nada mais, nada menos do que o próprio Real Madrid. Então esse é o perfil do Arthur Jorge, ele 4 atacantes, é o Tiquinho, é o Jefinho, é o Luiz Henrique, é o Savarino, que fez um golaço de falta. E claro, vale aqui destacar também a partida realizada ali pelo o volante Danilo Barbosa, né? Ele recebeu o pênalti que foi efetivado ali pelo Tiquinho, ele fez o terceiro gol, que se eu não me engano foram 12 a 14 passes. A bola fez a transição completa ali do Tiquinho, passou por vários setores ali do Botafogo e chegou ao gol, né, com assistência do Júnior Santos, também fez um drible de corpo ali sobre o zagueiro, o setor defensivo do Juventude, tocando ali, dando um passe para o Danilo Barbosa, que também deu uma assistência. Mas que jogo, nós estávamos ali no Newton Santos ontem e valeu o ingresso, né? A galera, ontem tinha pouco mais de 10 mil torcedores no Newton Santos. É claro que quarta-feira é casa cheia, é aquele lindo mosaico. E agora falar sobre um problema, né? O Botafogo, ele consegue, ao meu entendimento, resolver um problema, tratando-se do setor defensivo. Vamos falar um pouco do angolano Bastos, que trouxe ali confiança na partida. O angolano fez um jogo perfeito, antecipações precisas, um jogo de vigor físico invejável, com muita segurança. E olha, se o Bastos continuar assim, seguir assim nas oportunidades que o Arthur Jorge vai conceder a ele, certamente é um problema resolvido ali na parte defensiva, no setor defensivo do Botafogo, que ontem também não comprometeu com o Lucas Alter, né? Fica ali a preocupação em relação com a saída do Pablo. O Botafogo também tem ali o Alexander Barbosa, mas acredito que ainda seja também, mais que o Bastos trazendo essa segurança na zaga do Botafogo, acredito que para a próxima janela de transferência o Botafogo deva contratar alguém para o setor defensivo. Haja vista, trouxe o seu 13º reforço para a temporada, o lateral esquerdo cuiabano, que chegou para resolver essa questão também do Botafogo. Agora, galera, falar sobre o empate ontem entre Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo vem conseguindo aí uma invencibilidade, se tratando desse clássico. Palmeiras já, se não me engano, se estende aí há 6 anos que o Palmeiras não consegue vencer do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o técnico Tite pediu muito respeito, né, em relação à questão de ter recebido cusparadas, detonou geral. Ao final da coletiva, o treinador pediu a palavra e disse que precisou limpar o rosto após ser alvo de cusparadas de torcedores adversários. Você vai acompanhar aí a fala do técnico Tite. Deixa eu só fazer uma observação um pouquinho como... Na minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta. E eu tenho que aguentar ali, quando vem fora, todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras, não é. Não é. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para te educar. Então as ofensas que eu sofri, ela é do jogo. Mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. Então, só para essas pessoas, não para a torcida do Palmeiras, que ela tem todo o direito. E eu estive aqui, e tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui. O nosso trabalho aqui, ele foi digno, Bruno, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. E eu sei disso, e eu tenho isso na minha memória gravado muito forte.
Então eu tenho respeito às etapas que foram. Mas essa pessoa, talvez, esses aí, eles não são dignos para ser representantes de uma série de garotos, e nós somos muito bem recebidos. Uma série de garotada ali que estava do lado e que olham daqui a pouco na figura do César, que esteve em toda uma história aqui bonita de Palmeiras. É ídolo, é monstro, e que está do outro lado, mas que haja o respeito. Para ter um pouquinho, senão a gente acha que o futebol vale tudo, cara. Não é assim. Tô certo? Absolutamente. Obrigado, se tu não me dá uma força para dar. Vamos embora. Muito obrigado. Bom, galera, saindo aqui da coletiva do Tite, em relação ao empate de ontem contra o Palmeiras, falar sobre o Flusão. O tricolor carioca embarca nesta terça-feira, já tem a sua programação, portanto, definida para enfrentar, para ir ao Paraguai. E o Fluminense já tem a programação para o confronto contra o Cerro Porteño na próxima quinta-feira pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, né? E vai ter um encontro ali com um dos ídolos do clube, que é o Romerito, que hoje é um atual dirigente do clube. Fluminense vai, portanto, ter essa partida muito importante. E outro detalhe, falando aqui do tricolor, é a volta, né? A possível retorno de Keno e Renato Augusto. Os volantes voltam ali a treinar com o elenco. Vamos acompanhar hoje as informações do treino do Fluminense na manhã desta segunda-feira no CT Carlos de Castilho, para trazer mais informações para vocês durante a semana, se o Keno e o Renato Augusto vão fazer parte dessa delegação que vai, portanto, embarcar nesta terça-feira à tarde, né? A informação que o Fluminense ainda treina pela manhã na terça-feira, embarca por volta ali das 3 horas da tarde no Galeão. E claro, tendo a confirmação, nós vamos estar ali realizando esse embarque para trazer essa cobertura especial para você, torcedor tricolor. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Espero que vocês tenham gostado das informações. Curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. Lembrando, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!